Deus para esta noite está no livro de João, a partir do capítulo 1, que diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Para que testificasse da luz, e para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Até aqui, né? Do 1 até o 9. Meus amados e amigos, irmãos da Palavra de Deus, vamos para o Evangelho de Cristo, para o entendimento perfeito da Palavra de Deus. A gente tem ouvido, tem participado muito de reuniões de homens que se diz pastores, se diz bispos, se diz apóstolos, estão preparando o povo para uma vinda de Jesus, que vem buscar a chamada igreja. Mas enquanto o povo espera a chamada igreja vir, não esqueça de estar contribuindo com dízimo, com oferta e tudo isso de dinheiro. E ficar atento também, esses dizimistas, esses ofertadores, com o diabo, para que o diabo não venha e não destrua, né, as suas vidas antes desse encontro com essa vinda de Jesus. Mas a palavra de Deus, quando a gente medita no livro de João, capítulo 1, e no versículo 1 e o versículo 2, não nos afirma isso. Porque aqui diz que esse Jesus é o próprio Deus que estava no mundo encarnado naquele tempo, lá em Israel. Portanto, se ele era Deus, se Jesus era Deus e estava com Deus e pregou o Evangelho de Deus, nós não temos que esperar, porque ele morreu e foi sepultado, mas ele ressuscitou. Né? Ressuscitou, e a Bíblia diz que ele subiu para o céu, para o trono do Espírito, para o trono trono invisível, né? Para que as pessoas não tenham acesso com os olhos, mas agora têm acesso com a fé, para que as pessoas possam ver com os olhos do Espírito, sentir com o entendimento e com
a fé. Desta maneira, a gente podemos viver neste alcance dessas maravilhosas palavras de Cristo. E a palavra de Deus que permanece para sempre não nos afirma a vinda de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus habita em nós. Nós somos templo de Deus, nós somos casa de Deus. E a Bíblia diz que Deus habita em nós. E não há nenhuma permissão de Deus para que nós adorem no templo. E a Bíblia diz que no livro de Hebreu 2,14 diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Não há também diabo, não existe diabo, porque Cristo na sua morte destruiu. Quando ele o ressuscitou, o diabo não ressuscitou. Jesus está em nossos corações, em nossas vidas, em nosso entendimento, em nosso viver, né? Mas o diabo não está em lugar nenhum, porque o diabo foi destruído e não ressuscitou. E a palavra de Deus que permanece para sempre, no versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É testemunho de que Jesus era Deus. Quem poderia criar todas as coisas, senão Deus? Lá no livro de Atos 17, no versículo 25, diz que ele mesmo é quem dá a todos a vida, a inspiração e todas as coisas. E o versículo 26 diz que de um só fez todas as gerações dos homens. Isso fala do próprio Deus. E aqui no versículo do capítulo 1 de João, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É a mesma palavra com visão diferente. A gente pode ver que não muda, a palavra é a mesma, né? A fé é o forte do nosso entendimento. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, né? Então, até hoje, o povo, mesmo estando em luz, estão vivendo em trevas, mesmo com a luz em nosso entendimento, em nossa vida, né? O povo prefere viver nas trevas, ou seja, as pessoas não aceitam ser guiado por Deus, não aceitam ser abençoado por Deus. Eles precisam de uma mão de homem na cabeça, precisam de um óleo de homem na cabeça, precisam de uma garrafa d'água de homem na cabeça, precisa comprar objetos de homens, precisa dar dízimo, precisa se batizar nas águas e ser contemplado com a presença de homem naquele batismo, para que se ache salvo, para que se ache abençoado, quando a Bíblia diz que isso foi dado a nós de graça. Na cruz, nós fomos abençoados, nós somos salvos
nós somos resgatados da maldição, desses mandamentos que existiam, porque nós já nascemos antes ou depois da cruz. Quando nós nascemos, já nascemos salvos, já nascemos abençoados. Nós não precisamos de fazer nenhum sacrifício para ser abençoado, porque nós não somos daquela tribo de Israel, mas sim nós somos da geração do Espírito Santo de Cristo. Por isso nós somos a imagem viva de Deus. Nós somos os filhos verdadeiros de Deus. Nós não somos servos, nós somos filhos, e no nosso corpo habita o Espírito Santo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, e essa é a mensagem para esta noite.